Professora, tá dando para me ouvir? Sim, querido, pode falar. Acho que deveríamos começar, né? Eu acho, aí as pessoas que forem chegando, elas vão chegando. Isso, reenviei os links do e-mail para quem se inscreveu pela plataforma da universidade, pelo Sig Eventos. Também enviei nos grupos do WhatsApp, né, do grupo de pesquisa. Então, todos estão avisados, Tá, perfeito. viu? É, eu vou Pode falar. apresentar slide, então eu posso começar aqui a já projetar o primeiro? Deixa eu fazer só uma fala de apresentação, professora, para ficar Claro, mais formal, para apresentar a claro, senhora para o pessoal, porque eu conheço a senhora pelos e-mails, vários e-mails que já enviei. Mas o pessoal talvez não a conheça, né? Pode claro, acontecer. querido, claro. Professora, antes de tudo, eu queria agradecer, né, a sua presença desde o primeiro e-mail que eu enviei para a senhora. Passou algumas semanas, a senhora me respondeu, de cara, aceitou o convite, então quero agradecer muitíssimo, tá, professora? Enfim, o grupo de pesquisa em literatura, gênero e psicanálise, que é o LIGEP, do qual faço parte, aqui da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, acolhe a todos e a todas em nosso primeiro Congresso Nacional de Literatura e Psicopatologia. Né? Antes de tudo, eu queria deixar algumas informações pelo fato do Congresso ser híbrido, nós teremos tanto palestras presenciais quanto no virtual. Eu queria deixar algumas informações, principalmente pela questão do virtual, do híbrido, né? As perguntas podem ser feitas ao término da fala da professora. Se a senhora quiser liberar a professora para as perguntas serem feitas durante a sua fala, não tem problema, certo? Mas a gente sempre deixa 30 minutinhos no final, que é para caso tenha alguma dúvida ou alguém queira fazer alguma pergunta. A lista de frequência será enviada pelo chat ao término da fala da nossa convidada. Eu peço gentilmente que desliguemos os microfones todos, para que não haja interferência ou microfonia. E por fim, em decorrência do congresso ser híbrido e a palestra ser online, pode acontecer da sala ser invadida, isso já aconteceu. Nesse caso, a gente cria um novo link e eu envio automaticamente para todos os inscritos na palestra. Sem mais delongas, professora, eu gostaria de perguntar à senhora e a todos que aqui estão se a palestra pode ser gravada, porque ela vai ser postada depois no nosso canal do YouTube. Então, eu queria que todos respondessem no chat para ficar registrado. Por mim tá joia, sem Todo mundo problema. concordando. Então, hoje temos o prazer de receber a professora doutora Maria Fernanda Garbero. Me corrija se a pronúncia estiver errada, professora. Com a sua palestra intitulada Ensinações do Matricídio e do Filicídio Xavier Dolan. A professora Maria Fernanda Garbero é graduada em Letras, Português, Literaturas, e mestre em Teoria de Literatura pela UFJF e doutora em Literatura Comparada pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Em 2019, concluiu seu pós-doutoramento na Pontifícia em Poéticas da Tradução, na UFMG. É autora da peça de teatro. Professora, juro que eu pesquisei, mas a pronúncia para mim ficou bem complicada. Mas é autora da peça de teatro Antigo nas Bel, tá certo? Antigo Anabel, tá certo? Pronto. Certinho. Do livro Madres de la Plaza de Maio, A Memória do Sangue e o Legado ao Revés. É coautora da coleção Confluência, do Programa Nacional de Livros Didáticos, né, de língua espanhola para o ensino médio. Autora de artigos científicos e capítulos de livros sobre a tradução e recepção de personagens trágicas na literatura. Justamente foi isso que me incentivou, professora, a convidar a senhora, quando eu fui ler alguns artigos justamente sobre. No cinema e no teatro também. É organizadora do livro e tradutora de peça. A Fronteira de David Cursis. Tá certo, professora? Ele é argentino, então é Davi Curé. Argentino. É professora associada em Teoria da Literatura na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente coordena o projeto Travessias Críticas da UFRJ e pesquisa e traduz textos teatrais em espanhol, italiano e catalão e galego. Fiquei impressionado, professora, quando fui olhando o currículo. E entrega os grupos de pesquisa Volt Barber, tá certo, professora? Da UFPR, certo? Universidade Federal do Paraná. Grupo de tradução de teatro da UFMG e o Laboratório de Estudos Clássicos LEC da UFF.
Com imensurável prazer, professora, com um currículo desse. Juro que eu fiquei impressionado quando eu mandei e-mail para a senhora. Fiz, meu Deus, o que é que eu vou citar aqui? Porque tem tanta coisa. Mas, enfim, principalmente pelos livros didáticos da tradução, que eu já tinha um em casa. Aí, quando eu fui olhar, realmente tinha o nome da senhora. Não estava. Então, aí eu fiquei nessa questão de convidá-la mesmo. Sem mais delongas, professora, Não quero contou agradecer. ainda? Foi, eu tinha em casa, eu até comentei com o meu professor. Que legal, você estudou com ele no ensino médio? No ensino médio. Que Com ele no ensino bacana! médio, professora. Nossa, que legal, No fico ensino tão médio. feliz quando eu vejo alguém que estudou com Estudei, influência, que legal. estudei com ele no ensino médio. Bom, Com imensurável prazer, professora, que acolhemos a senhora, o Ligetso também. E também estou grato a todos e a todas que aqui estão, a hora da tarde, uma segunda-feira. O espaço é todo seu, professora. Pode começar, expor o slide sem nenhum problema. obrigada, querido. Deixa eu te De fazer uma nada, professora. pergunta. Eu tenho quanto tempo de fala 1 hora e meia ao todo? ao todo, isso. Tá, então, peraí, 1 hora e meia dura o nosso aqui, então tem que coordenar também para o nosso tempinho de bate-papo. Isso. Tá, Não, são 2 horas de palestra. 1 hora e meia a senhora pode palestrar, proferir a palestra. 30 minutos, que é o finalzinho, a gente deixa para as dúvidas. Aí, no totalizando, dá 2 horas. tá bom, tá joia. Viu? Bom, Pronto, então, professora. muito obrigada, De Wesley. nada, Nossa, professora. super gentil você. Primeiro e-mail, desde o primeiro e-mail, muito gentil. Agradeço a gentileza mesmo, fico feliz com o convite. E fico muito feliz de saber que tem um grupo de pesquisa, né, aí na Universidade da Paraíba, pesquisando, né, a relação literatura, psicanálise, né, isso me deixa muito feliz. Bom, eu vou apresentar, então, colocar o slide aqui, só um minutinho, tá? A gente, engraçado, né? A gente ficou um tempão na pandemia mexendo com isso aqui. E até hoje a gente ainda engasga. Não pega o costume. Sempre dá aquele Não, entrave. é. Ok. Deixa eu só ver se tá projetando já. Uhum. Tá assim, tudo ok. Bom, então, muito obrigada, boa tarde a todos e todas. Né, eu vou falar então um pouquinho do que eu penso como encenação do matricídio, do filicídio, em alguns filmes, sobretudo em dois filmes de um diretor quebequense, né, do Canadá, mas de Quebec, chamado Xavier Dolan. Ele é conhecido por muita gente que gosta de um cinema mais fora do circuito comercial, embora ele tenha caído um tempinho nas graças de um circuito alternativo comercial, né? Tem filmes super importantes que vão debater a questão de gênero. Então, é um diretor que não tem como passar incólume por ele, né? Não tem como assistir a um filme do Xavier Dolan e sair assim, e esquecer que viu esse filme. Por exemplo, às vezes tem uns filmes que a gente senta para assistir, né? Passou um mês, a gente não lembra que filme que é, do que fala. Não, os filmes dele não tem como, né? Então, antes de começar a falar dos dois filmes em si, trouxe aqui para vocês quem é ele, porque é legal a gente ver o rostinho de quem a gente está falando, né? Sobre quem a gente está falando. É esse rapaz, extremamente jovem, né? Ele está com 34 anos agora, só que, como vocês podem ver, aí tá os filmes que ele fez como diretor, né? Porque se eu fosse colocar a lista de filmes que ele fez como ator, ia ficar infinita. Ele já trabalhou em muitos filmes. Ele começa aos 20 anos, o primeiro filme dele, né, que é um dos filmes que nós vamos conversar aqui sobre esse filme hoje, que é o Eu Matei Minha Mãe, de 2009, quer dizer, com 20 anos. E, por enquanto, são esses os filmes que nós temos, né, e ao que tudo indica, não vai fazer mais filme. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco 2 declarações que ele deu, tá?
Mas começa muito jovem, a gente tem aí Eu Matei Minha Mãe, Os Amores Imaginários, Lawrence in Arabia, que é um filme importantíssimo, né, que tem uma questão trans, tem uma questão ali do homem, de uma mulher trans, Tom na Fazenda, Mommy, O Fim do Mundo. Então, assim, quer dizer, somente O Fim do Mundo. Então, ele tem, né, uma preocupação com o cinema que não é somente retratar histórias que passem, né? Ele leva uma angústia para a tela. Tem uma angústia ali, né? O centro, se a gente pudesse assim, de uma maneira mais geralzona falar, né? O centro, né? Exatamente, Matias Maxime, que não está aqui porque o roteiro não é dele, se eu não me engano, a direção é dele. Mas bem lembrado, Matias Maxime, que ele está como ator, né? São filmes de angústia, né? Tem uma angústia, o centro tem uma angústia ali. Agora, eu fiquei muito triste quando eu vi essa notícia aqui. A direção é dele. Aqui são o enredo. Eu fiquei muito triste com essa notícia. Porque, ao que tudo indica, ele vai deixar, né? Eu imagino que por um tempo. Acho que ele não vai aguentar, né? Pelo menos é o que eu desejo. Ele não aguente que ele volte. Mas que ele vai deixar, né? Vai parar de fazer filme, porque eu vi isso no jornal que eu sigo no Instagram, que é um jornal de Buenos Aires, o Página Doce, que só traz sofrimento. Ele está pegando a frase, né, do Hayao Miyazaki, só traz sofrimento, e que fazer arte é inútil no nosso tempo. Então, ele falou que ia deixar. Já tem um tempinho já que ele não faz filme, ele tá dirigindo clipes, ele dirigiu 2 clipes da Adele, da cantora, né, mas é uma pena se a gente perder essa figura. Até como figura, personagem de si mesmo, ele é muito curioso, o Xavier Dolan, né, porque ele tem uma coisa assim meio temperamental, ele aparece nas mídias sociais, assim, sempre com essas declarações, né, então também tem aí um certo o diretor personagem de si mesmo, né, o cineasta personagem de si mesmo. Bom, mas para o nosso encontro hoje, eu selecionei 2 filmes desses filmes aqui que eu apresentei para vocês aqui, essa listinha, que é o Eu Matei Minha Mãe e o Mommy, um de 2009 e outro de 2014, que tem a mãe, né, como centro dessa grande angústia, desse cinema de angústia. E o que eu estou pensando como matricida, né, ensaios do matricídio e do filicídio? Eu estou pegando essa noção a partir da tragédia grega, tá? Nós temos o matricida da tragédia grega, que é Orestes, né, que vai matar a Clitemnestra para poder vingar a honra do seu pai, Agamemnon, né? Lembrando que são todos os personagens que a gente encontra lá na Ilíada, né? E depois a gente vai encontrar na tragédia do Eurípides, né? Século V, aí antes da Era Comum. Bom, o Orestes, né? Ele acredita num dever de honra para matar essa mãe. E de fato vai matar. Não é uma coisa que fica no campo das ideias, tá? Seria esse matricida que nós temos, e que vai ser extremamente perturbado depois, né, pelas iríneas, que são as entidades que cobram os crimes familiares, que enlouquecem, né, elas cobram elas perturbam a pessoa de tal maneira que a pessoa enlouquece, né, ele vai, claro, vai ser protegido, porque matou em honra do pai, então as iríneas, né, vão se tornar as Eumênides, que seriam as boas, se tornam boas, né, e não mais enlouquecedoras, e fica, o crime fica assim, né, ele vai ser questionado, inclusive, na tragédia, o Orestes,
Por quê? Segundo o que o avô dele vai falar, né, o Tíndaro, que era o pai da Cleitemnestra, vai dizer assim para ele: olha só, sua mãe era uma cadela, estava uma tragédia, tá? Merecia morrer, mas não na tua mão. Então, quer dizer, a gente tem essa noção, né, de que esses crimes familiares que vão aparecer na tragédia, acontecem vários, são pavorosos, né? São muito pavorosos. Até hoje, quando a gente ouve uma história, né, de crime de família, alguma coisa assim, a gente fica muito impressionado, né? Por exemplo, Suzanne Richthofen, inesquecível, né? Independente se você nasceu 10 anos depois da Suzanne Richthofen ter cometido o crime, né? Esse nome está aí, esse nome está posto. E como ela, várias outras. Então, o matricida, né, ele mata, ele vai naquela figura, né, que numa sociedade como a nossa, muito distante, né, do tempo da tragédia, a gente vive em outro momento, a gente faz aproximações, mas são aproximações que tem que ser feitas com muito cuidado, porque afinal de contas são outros parâmetros, outros valores, né, até a noção de sociedade não seria anacrônica para colocar para lá. Uma coisa a gente pode ter certeza: matar a mãe é algo assombroso, né? Mas de que maneira isso poderia se processar sem acontecer, né? Naquela ideia de algo que está ali tensionando, 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 ele não deixa de acontecer, mas ele não acontece, né? Ele não vira ato. Por outro lado, aquele ensaio, né, mata no processo, vai minando, né? Então a gente trabalha, né? Eu estou trabalhando com uma noção contemporânea, né, ocidental de maternidade. É importante dizer isso. A minha noção de maternidade, ela é contemporânea e ocidental. Uma vez que seja contemporânea e ocidental, eu não posso tirar, né, dessa perspectiva, eu não tenho como tirar dessa perspectiva, né, a noção de Maria, maternidade, Maria, né, que o cristianismo traz para a gente, seja você cristão ou não, né, enfim, mas culturalmente há uma partilha. Então, esse crime se torna ainda mais interditado, né, se ele já é horrível, né, num momento que é lá do século V, antes da Era Comum, que nós não temos essa perspectiva religiosa. Com o passar do tempo, né, e com uma renovação da perspectiva da maternidade no século XVIII, que a gente vai ver daqui a pouco, né, que tem uma guinada na perspectiva de maternidade no século XVIII, ele se torna ainda muito mais interditado. Bom, então, eu tenho simbolicamente dois matricidas, tá, nesses filmes, mas nem tanto. Mas nem tanto. É e não é. É porque não é. Temos, né? Em Eu Matei Minha Mãe, em Nome, vamos lá. De maneiras diferentes, a personagem mãe está em foco em seus filmes. Porém, em Eu Matei Minha Mãe, em Mommy, ela não está apenas em cena como coadjuvante de um enredo que discute a maternidade. Ela é o filme. Isto é, nestas duas narrativas cinematográficas, a maternidade, ora compreendida como maternagem, e aqui eu estou pegando da Badanter, lá no Mito do Amor Materno, de 1980, que é um clássico para quem se interessa pelo tema da maternidade, sustenta histórias de vida que se erguem sobre os destroços do olhar de Dolan a respeito da relação entre mãe e filhos, mães e filhos. É entre ruínas que vemos essas personagens lutarem para a demonstração de um afeto que parece impossível por meio de um amor materno-filial, fruto da obsessão e do aprisionamento. Então, eu não sei aqui se alguém leu, se alguém chegou a ver algum desses dois filmes, né?
Só uma curiosidade, tem alguém aqui que já viu algum filme do Xavier Dolan? Só para eu saber. Tá. Laísa não viu, mais alguém? Só para saber também, é, até que ponto, né, eu posso falar das coisas, porque às vezes, como se ninguém nunca viu esses dois filmes, vale a pena explicar um pouquinho, focar no enredo, né, porque são de filmes difíceis de encontrar. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouquinho do enredo, tá, porque são filmes muito difíceis de encontrar. Acho que no MUBI tem, né, mas o MUBI também não é fácil, tal, né, todo mundo que tem acesso ao MUBI, então eu vou lá. Bom, é, em 2009, quando ele faz o Eu Matei Minha Mãe, tá, ele faz um enredo que é autobiográfico, e ele vai falar isso. A história do Eu Matei Minha Mãe é que ele, quando tinha 17 anos, ele escreveu o roteiro, tá? E esse filme é gravado quando ele tem 20 anos. Bom, o filme, ele vai oscilar em cenas branco e preta e coloridas, tá? E nas cenas em branco e preto, ele tá sozinho no quarto, né, se gravando para a sua câmera. Então tem uma coisa ali, né, uma estética ali de diferença de cores das cenas. Pois bem, a primeira frase que abre o filme é essa frase, né, do Guy Maupassant, que vai dizer o seguinte: amamos nossas mães inconscientemente e só nos damos conta do quanto esse amor é profundo na separação final. Começa assim. Essa imagem, né, da mãe morta é uma imagem que ele imagina o tempo todo, né? E por que que o filme chama Eu Matei Minha Mãe? Bom, vamos lá. O filme começa com a mãe levando ele para a escola, um aluno de ensino médio, tá? E aí eles têm uma briga, como várias cenas vão ser. A sensação que dá, gente, é que um não escuta o outro. É como se um não falasse a língua do outro. São duas línguas intraduzíveis, porque eles não se escutam, eles não se comunicam, eles se... Desculpa, minto, deixa eu voltar. Eles se comunicam sim. Ops, na violência, tá? Ela tá levando o filho para a escola, e aí ele fala alguma coisa, ela fica com raiva, ela grita, manda ele descer do carro, ele desce do carro, um frio danado, por isso que ela estava levando ele, inclusive, né? E aí, quando ele chega na escola, ele tem que fazer uma redação lá sobre situação sociofinanceira, socioeconômica, né? E aí ele vai fazer uma redação dizendo que a mãe está morta. Quando a redação chega, né, para as outras pessoas, lá para os diretores, exatamente, a língua mais comum, a violência, isso aí. Quando ele chega lá, chega a notícia para os professores que a mãe morreu, eles vão tentar entrar em contato com a família. E aí a mãe atende. E essa atriz que faz a mãe é muito interessante, né? É a Anne Dorval, ela é a mesma mãe no outro filme que eu vou falar dele daqui a pouquinho para vocês, que é o Nome. Uma coisa muito interessante que o Xavier Dolan faz é o sombreamento das personagens, né? Com exceção dele como ator, porque nesse filme quem faz o filho é ele mesmo, tá? Tanto a Anne Dorval e a Suzanne Clément vão participar. Eu vou mostrar para vocês depois essas atrizes aqui. Mas essa aqui, a mãe aqui, também é a mãe do outro filme, tá? Nesse filme, em Eu Matei Minha Mãe, ela é completamente kit. Ela usa umas coisas de oncinha, uns felpudos assim, ou seja, tem uma estética extremamente brega, tá? Para desenhar o excesso, né? Desenhando o excesso dessa personagem, dessa mãe, ela é toda excessiva. E aí ligam para ela, ela está no trabalho,
e ela descobre que foi feito um texto dizendo que ela estava morta. Bom, típica, né, mãe de uma relação violenta. O que que ela vai que ela vai fazer? Ela vai sair do trabalho dela aos berros, vai chegar na escola aos berros, vai abrir a porta da sala aos berros e vai gritar: cadê a morta aqui? Ou seja, tornando ainda essa relação mais difícil, mais doída, né? E aí depois disso é morro abaixo, né? Só que essa imagem da mãe morta, né, vai aparecer na cabeça dele toda hora. Ele pensa e ele se sente culpado. Ele pensa e ele se sente culpado, né? Quase como se fosse um pensamento intrusivo, né? Que ele adoraria tirar, uma certa neurose obsessiva, assim, e que se sente extremamente culpado por isso. Então, é uma relação que tem ali na base também, que é muito, ela é sustentada na culpa, na culpa, na violência. Bom, então, vamos lá. Como é que esse matricídio vai acontecer? Ele vai acontecer no campo da imaginação, né? No campo da imaginação. E, ao mesmo tempo, a gente tem esse filho abandonado, né? Por quê? Porque ela não sustenta os acordos que ele faz com ela, né? Ela promete e não sustenta. Ela está a todo momento tirando, puxando o tapete dele, fazendo com que a insegurança seja fundamental para mediar essa relação. Então, a gente tem, vamos lá, a gente tem culpa, a gente tem violência, a gente tem insegurança. A agressão e o desprezo marcam a relação. Quando mãe e filho se encontram em casa, compreendemos que as cenas em preto e branco compõem o diálogo possível com alguém que não está disposto a ouvir, só podendo realizar-se no monólogo em que Hubert, é o nome dele, constrói as escondidas em seu quarto, com sua câmera portátil. A cena em preto e branco. É ali que o diálogo acontece. É ele, sozinho, né, imaginando o que ele poderia falar com ela. Como é que ele conversaria com ela. Ambígua, Chantal, é o nome dessa mãe, Chantal, oscila entre o cuidado asfixiante e o desprezo, desrespeito, recusando-se a ouvir o que o filho tem a lhe dizer e, ao mesmo tempo, tentando se reaproximar dessa figura, que, apesar do laço, ou justamente por esse laço, se torna uma presença incômoda. E aqui, eu não sei se vocês conseguem ver bem, né, mas são dois fotogramas duas imagens, né, fotograma do filme. Olha a casa dela, olha o excesso, não sei se dá para ver aqui atrás, né, tudo muito barroco, muito rococó, olha assim na roupa também, e ele aqui sem camisa, né, é todo um excesso de um lado e é uma falta do outro, assim, numa leitura até muito rasa, mas a gente pode já pensar isso aí, né, ele não olha para ela, né, se vê que sim, tem um suco de climão, né, como o pessoal fala, um suco de climão nessa mesa, né, e a cena de cima é super violenta, né, que ela rompe um acordo com ele, ela rompe um acordo com ele, de vários que ela faz, ela rompe um acordo com ele, e ele grita com ela que ela não sabe amar ele, e pede para ela parar de amar ele. Exatamente, né, o filme é todo tenso, gente, assim, é um filme que eu digo a vocês, para quem gosta, né, de filmes que, para quem topa ser tocado por essa angústia aí das relações familiares, vale muito a pena. Eu sou suspeitíssima para falar, eu acho esse menino da maneira carinhosa de dizer, tá? Mas eu acho esse rapaz, assim, um geninho, um gênio, porque os filmes dele são geniais. E quando a gente estuda, né, questões de família, né, eu tenho isso como base nos meus estudos, as questões de família, sobretudo as relações de matricídio e filicídio, não tem como não se
encantar por esse cinema, que é muito bem feito, né? Bom, e aí, deixa eu passar aqui, as ambiguidades, né? Ao mesmo tempo que ele imagina essa mãe morta, ele imagina essa mãe santificada, né? Com essa imagem aqui, chorando sangue. E aí eu me lembro de uma expressão da Júlia Kristevá, né, que não é dela, ela pega a noção do Stabat Mater, né, que é a mãe dolorosa do cristianismo, né, e vai propor o seguinte para a gente: a Mater dolorosa não conhece corpo masculino, exceto de seu filho morto, seu único pathos. No entanto, a dor marial, a dor da Maria, nada tem de transbordamento trágico. A alegria e até mesmo um certo triunfo seguem-se as lágrimas, como se a convicção de que a morte não existe fosse uma certeza materna irrisória, mas inabalável, sobre a qual se apoiaria o princípio da ressurreição. Então, ao mesmo tempo que ele imagina essa mãe assim, ele imagina essa mãe também transformada em santa, né? É uma relação assim, as imagens são ambíguas. E ela, né, as imagens, em certa medida, refletem o que essa mãe tem a dar para esse filho, né? Porque ao mesmo tempo que ela puxa o tapete dele, né, tem uma cena muito importante que é quando ela descobre, né, que ele ama outro rapaz, né, ela descobre a homossexualidade, ela fica completamente descontrolada. E aí, em outro momento, que ele decide morar sozinho, né, decide morar sozinho, ele chega para ela, fala todo feliz que encontrou um apartamento. Ela, ai, que bom, que legal, que bom, que legal. Aí ele fala, você pode ir lá depois comigo? Ele quer dizer, ele pede, ele está tentando se aproximar dessa mãe. Ela, posso. No dia seguinte, ele chega para ela dá um chilique, falando, você é louco, você não vai a lugar nenhum, eu não vou deixar, você não vai sair daqui, que é aquela cena que ele segura ela e fala, para de me amar. Então, são ambiguidades que a relação fica difícil, por isso que não há nenhum matricídio. Mas nem tanto, né? Ele pensa na mãe morta, mas ao mesmo tempo ele já pensa na mãe, tem medo de perder essa mãe, né? Ou se pensa nessa mãe morta porque tem medo de perder essa mãe, né? Fazendo essa leitura de uma relação aí obsessiva, cheia de questões que são marcadas pelo ressentimento. Essa imagem aqui da direita, né, da esquerda, perdão, é um dos momentos finais do filme, né, que ela decide colocar ele no colégio interno. Ela decide colocar no colégio interno para se livrar dessa imagem, para se livrar dessa figura ali, né? E aí ele pergunta para ela, o que você faria se morresse hoje? Ele não ouve a resposta dela, mas o que ela responde é, eu morreria amanhã. Então, quer dizer, percebam como é que alimentando, né, como é que a gente pode dizer? Alimentando, chama de neurose, pode ser, alimentando ali esse comportamento, né, essa violência, essa dou e tomo, não confia em mim, né, que um oferece para o outro, e nesse sentido, ele está abandonado. A gente não pode perder de vista que ele é o jovem, né? Então ele não está na mesma valência da mãe. Ele não tem, ele não está jogando, né, o jogo com os mesmos, com os mesmos, com as mesmas fichas da mãe. Ele tem um pouquinho menos de ficha. Ele é mais jovem. Ele é o filho. Então, claro que ele vai se sentir extremamente abandonado, né? E aí, se está abandonado, uma boa representação do abandono você não tem mãe, você é órfão, né? A orfandade, a ideia do abandono. Só que é uma orfandade que não se completa, né? Não está morta. E nem foi morta por ele, totalmente. Bom,
Então, a gente tem também aqui uma outra coisa muito curiosa nesse filme, que num dos momentos, né, em que ele pensa nessa mãe com, com boas lembranças, ele sempre lembra da infância. A infância como aquele lugar seguro, como a imagem daquele lugar seguro, como uma ilusão de um lugar seguro, né? E aí ele lembra sempre de uma casa que ele ia quando ele era criança, com a mãe e com o pai. Os pais são separados, é importante dizer isso, os pais são separados, tá? E ela cuida dele desde muito jovem, com 10 anos que ela cuida dele sozinha. E aí, no final do filme, né, que ele tá imaginando essa mãe, né, a mamãe mais linda do mundo, essa música toca, inclusive, no filme, né, Maman la plus belle du monde, é uma música francesa, Fernand Bonifay, bem antiga, tá? Olha como ele imagina essa mãe. De que ela tá vestida, gente? Alguém pode falar? É a mãe e é ele, de noiva, de noiva. É mais uma ambiguidade, né? Mais dentro de uma representação simbólica dessa morte, é, essa mãe, né, vestida de noiva, como uma representação da mulher, uma mulher sonhada e tal. Aí a gente poderia ficar aqui, ainda mais num congresso de escapatologia, fazer várias leituras interessantes, né, com a noção de complexo de Édipo, né, da, da ideia mesmo de uma relação incestuosa, né, tudo isso permite. Essa cena não só permite, como convida a gente, né, a fazer uma leitura, exatamente, Laísa, Laísa, né, é, convida a gente a fazer uma leitura, né, do desejo, do incesto, né, de uma relação incestuosa, entre esse filho e essa mãe. Relação incestuosa é essa que segue em Mommy, né? E nós temos aqui essa essa capa do filme, tá? Do Mommy. O Mommy, alguém viu? Professora, já vi. Você viu, Wesley? Já sim. Wesley, uma pergunta. Vamos lá. Vou interromper aqui, não tem problema. Vamos lá. Você gostou? Mais ou menos. É perturbador? É perturbador. Por isso que eu não gosto de dizer que gostei, porque eu achei bastante perturbador. Bom, é muito perturbador, né? Pouco não, né? Aqui a gente já teria uma leitura, dentro do que eu estou propondo a vocês, de um filicídio, tá? Se no outro é uma leitura do matricídio simbólico, imaginado, por um laço que é feito pela violência, né? Aqui a gente já encontra mais uma perspectiva de filicídio, embora o matricídio também, tá? Porque aqui, como se dá na relação, né? É como se um fosse minando o outro. Bom, o que nós temos aqui é o seguinte: é, esse filme chama Mamãe, né? Mommy. Essa é a capa. E essa parte que eu coloquei aqui, né, é a música da Lana Del Rey, Born to Die, que aparece só no final do filme. E quando você. Gente, eu tenho esse filme em DVD, né? DVD, daqui a pouco as pessoas não vão saber nem o que que é. Mas quando a gente coloca no DVD, é a música que fica no fundo do DVD para colocar lá e escolher. E no filme, tá? E por que que Die tá me importando tanto? Porque D.I.E é como ela assina. Ah, Elizabeth, tá joia. Obrigada, querida. Um abraço. É como ela assina o próprio nome.
é Daiane e alguma coisa lá, agora me esqueci, desculpa, eu esqueci o sobrenome, mas ela assina o nome dela assim, ou seja, essa é a forma como a mãe assina o próprio nome. E a gente vai ter essa cena em que ela assina o próprio nome, tá? No momento em que ela vai buscar o filho num dos reformatórios. Primeiro de tudo, qual é o contexto, tá? Eu diria que esse filme, o tema dele é a disfunção, tá? A família disfuncional, pessoas que não sabem lidar, não aprenderam a lidar, não tiveram possibilidade de aprender a lidar, né, com suas relações com o outro, com seus lugares nas relações, mãe, filho, tá? O contexto é o seguinte, esse filme é muito interessante, ele trabalha numa espécie de distopia, tá? É um Canadá distópico que começou a vigorar a partir de 2015 a lei S18/S14. A lei S18, ela permite que a família entregue as pessoas para o Estado, né, e que o Estado se torne responsável por essas pessoas. Ou seja, elas deixam de ser responsabilidade da família e passam a pertencer à responsabilidade para o Estado, tá? A S14 permite que menores possam fazer isso. Perdão, que menores possam ser levados. Então, tem a S18, que é a lei maior, e a S14, que é destinada a menores. Bom, então, isso vai aparecer no filme, tá? Mas não no primeiro momento, só no final. Mas isso está no ambiente do filme, no climão do filme, se é que a gente a gente pode dizer assim. O Steve, que é esse menino do meio, tá? Ele é um adolescente de 15 anos com TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e transtorno positivo desafiador, opositor desafiador, é o TOD, né? Com histórico de expulsões de escola e violência. Várias, tá? A Daiane, que é a mãe, né, que assina DIE, é uma mulher viúva, tem 3 anos, 4 que ela tá viúva, tá? Completamente inábil para lidar com as questões do Steve, que é o filho. Ela não tem emprego fixo, ela faz bico de faxineira ou tradutora de língua que ela não sabe traduzir. O que é muito interessante para a gente também, nessa representação aí da tradução, né, para alguém que vai ter dificuldade de se expressar dentro da função materna, né? Bom, e aí é curioso, porque ela, em vários momentos do filme, alguém vira para ela e fala assim, você está falando francês? Né? Bom, passa dentro do Quebec, passa ali no Quebec, Quebec é francês. E ela fala, você está falando francês? Ela mistura palavras do inglês, assim, mas tudo bem, isso é da própria noção do francês canadense, né? Mas é a maneira como ela fala, e as pessoas interpelam, falando para ela falar, entre aspas, direito. Então, é muito interessante também como é que isso vai se reproduzir na linguagem. É um detalhe, mas é um detalhe muito interessante que ele coloca no filme. E a fala é fundamental, porque a gente tem a Kyla, que é a vizinha da frente, que vai ser uma figura importante na relação da mãe com o filho, mediando essa relação da mãe com o filho. A Kyla é essa que está aqui à direita. Ela é a vizinha da frente, ela está há 2 anos sem falar. Ela tem um problema na fala, ocasionada por um estresse. Isso não explica muito bem no filme o que é, mas diz que é por um estresse. Ela está há 2 anos também sem dar aula, ela é professora de ensino médio. Esse problema na fala, quando ela está diante do marido e da filha, ela não fala, e à medida que ela vai se envolvendo com a Daiane, com o Steve, ela se solta completamente. Completamente. É curioso porque ela tem uma filha e não tem uma cena dela próxima da filha. É sempre o pai que está próximo da menina. Então, quer dizer, mais uma perspectiva de maternidade, né, que vai compor essa história aí das disfunções. Bom,
Só um minutinho. Antes de eu chegar aqui, né, rapidamente uma coisa sobre o enredo. O filme começa com uma cena, né, ela tá dirigindo, ela bate o carro, a Daiane, ela bate o carro, né, e aí ela bateu o carro fica destruído, e ela recebe uma ligação, que é do centro, tipo de um reformatório, em que o Steve estava mandando ir buscá-lo, porque ele colocou fogo no colega. E aí ela chega lá, leva o filho, e quando eles estão saindo, né, ela tem que assinar um papel, aí sim ela vai assinar D.I.E, e faz um coração em cima do I, esse die. É curioso porque a relação dos dois é estranha desde o início, né, não é que ela não é que desde a primeira cena, ela não vai se tornando estranha, ela é estranha desde o início. Parecem amiguinhos que vivem brigando. Alô? Oi? Alguém tá me ouvindo? Parece que tá caindo a coisa. Professora, tá tudo ok por aqui. Estamos ouvindo, professora. A senhora consegue ouvir? Professora, Oi, a senhora peraí, só um consegue pouquinho ouvir? da minha Me internet. ouvir? Peraí, só um minutinho, me dá um segundo. Tá certo, professora, tá certo. Oi, desculpa, resolvido. Nada, professora, não se Me perdoa, preocupe. me perdoa, Tá tá? dando para ouvir, tá tudo certinho. Tá, não, foi um problema aqui no modem, já resolvi. Não, então a questão é o seguinte, ela assina DAI, né, ele sai, como eu estava dizendo, uma relação que parece de amiguinho, né, mas amiguinho, assim, ela acende um cigarro, ele quer, aí ele xinga ela de vadia, ela xinga ele de retardado, né, ou seja, tecida por uma maneira de comunicar que não tem espaço para o afeto, para o respeito. E ele né, talvez pelos transtornos que ele tem, que ele apresenta, ele é alguém muito difícil, ele é alguém muito difícil de relação, é difícil a relação com ele, né, porque ele testa ela a todo momento, né, ele sempre muitos graus acima, talvez uma maneira também um pouco estereotipada de colocar o transtorno, né? Porque filme também faz isso, não é uma coisa nova, né? Tem uma certa estereotipia aí, mas é violento, né? Bom, e aí ele vai ficando na casa, bastante semelhante com outro filme, Sem Espaço. É verdade. A diferença, Laísa, e é legal você ter falado isso, né? É que em Nome, eu acho mais indigesto, tá? Por quê? Porque por mais que a ideia de maternidade seja algo muito recheado do que se espera, né, de uma série de cobranças sociais, e a gente sempre precisa ver a mãe, né, tentando tirar desse lugar, né, de vários lugares comuns que colocam para a mulher. O que eu penso aqui também é você vai ficando muito incomodada com ela,
com a Dai, né? E com ele, né? Então, por exemplo, só um comentário assim rápido. Se lá no Eu Matei Minha Mãe, você percebe que há uma violência, tá? Sim, é violento, mas as coisas ainda funcionam capengas, mas funcionam. Aqui você fica esperando que vai dar merda. Oi, desculpa. Perdão. Que A nada, professora. É porque, sabe o que que é? Eu acho que não tem outra palavra. Isso, não tem como definir, não tem Não outra tem, definição, não. né? Eu poderia dizer, vai dar ruim. Não, vai dar pior. Né? Muito obrigada, gente, por terem acolhido esse palavrão que saiu. Professora, não tem problema. Porque não tem condição. Né? Ali você fica tenso o tempo todo. Você só está esperando o seguinte: uma hora transborda. Uma hora transborda. Né? E aí, a gente tem a pessoa. Exatamente. Você assistiu, Laísa? Laísa? Ah, eu aconselho muito a ver, tá? Aconselho muito a ver. Bom, e aí a gente tem esse momento do colar. Esse momento do colar é um momento meio que divisor de águas no filme, tá? E o filme tem uma coisa interessante, que é, tanto esse filme quanto o outro filme do Xavier Dolan, as músicas, elas nunca estão de graça. As músicas fazem parte, assim como na tragédia grega, né, que a gente tem a entrada do coro, aí a gente tem o primeiro episódio, depois a gente tem os estásimos, né, que é quando o coro canta e o coro dança. Os filmes do Xavier Dolan, as músicas não são somente coloração ali, não, elas fazem parte, elas vão indicando uma espécie de diálogo com a cena que vai acontecer, né? Ou que aconteceu, tá? Mas elas dialogam diretamente. Essa cena, tá? Ele tá voltando sozinho, foi fazer uma compra no mercado, e aí ele volta com um colar, né? Ele aparece com esse colar escrito Mommy para ela. Bom, e aí a gente vai ter isso aqui. O que que vai acontecer? Diversamente de Eu Matei Minha Mãe, em Mono, o desejo incestuoso se mostra mais abertamente. Dentre as muitas cenas em que vemos isso despontar, uma das mais representativas é quando Steve dá para Diane uma gargantilha com a palavra mommy. Ao receber do filho o que poderia ser um presente, ela começa a gritar, argumentando que se tratara de um roubo. Realmente somos levados a pensar que Steve roubou, pois não vemos a compra nem o dinheiro. Contudo, também podemos nos questionar acerca do que é roubado. O cordão, ora lido como uma alegoria, ao trazer a palavra mamãe, nos alerta para uma união usurpada, na qual ambos veem seus lugares afetivos escamoteados e traçam para si novas espacialidades também na transgressão. Após a briga, Steve lhe coloca o adorno enquanto ela chora, põe a mão em sua boca e simula um beijo. Ampliando um pouco mais essa alegoria, o objeto resgata o cordão umbilical que nutre o bebê durante a gestação. Logo, nesta nova representação, a ligação se refaz na violência, por uma peça externa, artificial, protética, que alimenta um elo materno-filial em que Dai aparenta matar e morrer junto com Steve. E aí a gente tem essa cena aqui. É a cena da capa do filme, né? Ele coloca a mão na boca dela. Essa cena de um beijo vai se repetir. Tem umas cenas muito interessantes que Xavier Dolan coloca no escuro, né? Tem duas cenas que acontecem assim, não é escuro completo, mas é um escuro que você não consegue enxergar muito bem o que está acontecendo, né? Mas você consegue perceber como se você espiasse, né? Não tá céu aberto, mas dá para ver, né? Quase como se fosse assim, esse ver
que ninguém pode enxergar. Então você está vendo ali como se fosse uma confissão. Tem uma cena em que eles estão dançando, ela muito sensual, extremamente sensual. Ele se veste, né, muito, muito maquiado, né? Eles estão dançando uma música da Celine Dion. Ela é uma dança que não é um pedaço de divertimento, né? Há uma relação incestuosa ali, né? Há uma sedução, né? Um seduzindo o outro, como se isso fizesse parte, né, de algo que não tem como existir como mãe e filho, não tem como se processar nisso, então várias outras coisas vão entrar, dentre elas a sedução. Bom, e aí, nessa cena, que a gente não enxerga muito bem, tem um beijo, sem com a mão. Esse aí tá com a mão, né? O outro já é um beijo direto, né? Um selinho. Bom, sei que algumas famílias, algumas pessoas têm hábito de dar selinho e tal, só que parece que é diferente. Não é esse selinho que algumas pessoas têm costume. Não é, né? É um beijo partilha que não cabe, não deveria caber nessa relação, né? Bom, e aí ele não para, né? Ele não para, ele vai tentar tirar a própria vida. E aí ela vai começando a ficar cada vez mais desesperada. Ela não consegue emprego, ele, mesmo que a outra vizinha, né, a vizinha que tenha se aproximado, né, que tenha cruzado ela cruza a rua e vai lá falar com eles, que ela não tem condição de falar dentro da casa dela, ela vai lá, cruza a rua. Curioso isso. E quando ela tá junto com eles, o clima fica melhor e tal, só que nem isso é o bastante, né? E aí o que acontece? À medida que o filme vai passando, aquele coleguinha que ele botou fogo lá no reformatório, a família do colega vai processar, e uma quantia gigantesca, né? Aí ela tenta seduzir, né? Sempre na base da sedução, né? Ela vai jogando esse corpo histérico assim sem parar. Ela vai tentar seduzir o vizinho, né? Ela vai tentar seduzir o vizinho, que é um advogado. Saem ela, o Steve e o vizinho. Gente, vai dar a mesma coisa que eu falei da outra vez que eu falei a palavra. Vai dar? Uhum. Por quê? Porque quando ele vê a mãe, né, sendo desejada por outro homem, ele vai para o karaokê e canta Vivo per lei, do Andrea Bocelli, né? Não sei se alguém já parou para prestar atenção nessa letra. Vocês são muito jovens aqui, mas é uma música que fez muito sucesso na década de 90. Vivo per lei. Ela é extremamente sensual, né? Ele vai pegar o microfone e vai cantar Vivo per lei para a mãe. E vai dar muito, muito, muito ruim. Por quê? Porque ele vai desafinar, ele desafina vendo essa mãe, ele tem uma crise de raiva, ele soca as pessoas, ele soca o cara, e aí a situação vai ficando só pior, 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 pior. Já tem a questão de tentar tirar a própria vida, tem agora o cara, o advogado, não vai ajudar mais, porque era a ideia que ela tinha também, né? A fantasia que ela tinha de que o cara ia ajudar se ela seduzisse o cara. Então, eles vão ter que dar algum jeito de pagar essa multa. Então, o que ela faz? Olha como é que o mecanismo, olha como é que a atitude lembra a da Chantal. Como é que isso parece uma obsessão do Xavier Dolan. Ela vai combinar um piquenique, uma viagem gostosa, assim, de um dia. Ela, o Steve e a Kyla. Ele vai feliz, eles vão para uma praia, assim, num frio danado, mas eles vão para um lugar assim, que parece uma praia, não sei agora se eu estou enganada. Não sei se aquilo é uma praia, se aquilo é um bosque, não sei, mas assim, um lugar bonito. Eles vão lá, tá? Passa lá um dia agradável e tudo mais, de repente ela começa a dirigir para um lugar estranho e fala que tá indo lá porque precisa fazer pipi, precisa ir ao toalete. Pois bem.
Esse lugar que ela está levando é o centro de detenção, onde ela vai entregar o filho dela para o Estado. Ela chega lá, ele percebe que está acontecendo alguma coisa estranha, quando 3 homens, né, 3 enfermeiro barra policial, porque é muito interessante, você não sabe se é um hospital, se é um centro de detenção, né, é um centro de controle, né, mas se é um hospital, se é uma polícia, isso se mistura, né, na composição ali que a gente encontra. E aí, ela vai entregar esse filho, ele vai dar um ataque, os caras começam a dar choque nele, ela fala, para que eu me arrependi, para que eu me arrependi. Não adianta, senhora. Não adianta, agora a senhora já entregou, a senhora já assinou os papéis. E ela vai embora, né? A gente não sabe muito bem quanto tempo passa, né? Ela tem uma imaginação, assim, de vendo ele bem e tudo mais, etc. Mas é coisa que acontece na imaginação dela, assim como lá no pé parecia na coisa em preto e branco, né? Quando eu digo a semelhança entre ela e a Chantal, né, que é a noção dessa mãe que puxa o tapete, né? A Chantal puxa o tapete do pé nos planos que ele faz, né? E ao entregar o filho para o Estado, ele feliz de uma viagem, ele nunca imaginou que aquilo fosse acontecer, né? Essa mãe que puxa o tapete. E aí, ao ser entregue para o Estado, a gente vai agora também numa outra questão interessante, que é a noção de cidadania clássica, né? Um minutinho, uma coisa antes, né? Seria essa mãe desnaturada? Não, porque simplesmente a noção de desnaturada não pode existir por causa da noção de natureza, o mito da natureza, né? A Beauvoir, lá no Segundo Sexo, né, vai falar o seguinte: não pode haver mãe desnaturada, porque o amor materno não tem nada de natural. Mais precisamente por causa disso, há mães que são más. E aí, voltando a uma coisa que eu falei logo no início hoje, né, que é lá do século XVIII, na passagem, no incremento que essa noção de maternidade vai ganhar, né, essa constante referência à natureza serve-lhes, a quem? Aos homens, né, para mostrar que a mulher do século XVIII é pura e simplesmente desnaturada. Tem uma virada no século XVIII aí, né, sobretudo com a noção da amamentação, porque era preciso que as mães criassem vínculos, havia uma mortalidade infantil muito grande, né, então a amamentação entra como uma possibilidade de formação de vínculo. Então, no século XVIII, essa noção de natureza vai estar muito presente, né? Claro, a gente está ali também num processo, né, pré-positivista e tal, isso é importante. Ora, a palavra desnaturado tem vários sentidos. Se definirmos a natureza em termos da norma, a mulher desnaturada será uma anormal, isto é, uma doente ou um monstro. E se identificamos a natureza como a virtude, a mulher desnaturada será corrompida ou viciosa, isto é, uma amoral, uma mãe ruim. Então, acho interessante isso porque a Dai, né, a Diana, para mim ela é disfuncional e não má, e não ruim, e não amoral. A relação ali é tão difícil, né, que ela não se dá conta, inclusive, de que quando está mandando o filho para essa detenção, está tirando dele uma perspectiva de cidadania. E aí a gente entra num aspecto, né, que eu volto aos clássicos, né, aqui no cenário distópico, já volto aqui. Como Chantal, no filme anterior, Diana insinua em diversos momentos que a morte do filho a mataria. Ambígua, ela é ambígua também. Contudo, para o espectador contemporâneo, o fato de ela o entregar para o Estado não deve constituir uma morte simbólica, visto que esses crimes familiares são completamente interditados em nosso tempo. Em comparação com o panorama clássico, o aniquilamento do Steve começa com sua entrada no hospital, pois é ali que ele se transforma no ninguém, ao ser apartado dos direitos e das leis inscritas na polis, pegando aqui termos clássicos.
Na modernidade, sabemos ainda que a loucura será uma poderosa credencial na anulação da cidadania. Dessa maneira, o corpo que se atira pela janela traz em si a ausência do sujeito, e isso, no filme, será decorrente da decisão de Dai, ou melhor, de sua hamartia, seu erro de alvo. O que acontece? Ele passa esse tempo, que eu disse a vocês, a gente não sabe muito bem que tempo é esse que passa, tá? E ele tá já nesse lugar aí, ele faz uma ligação para a mãe não atende, aí, na hora que vão tirar a camisa de força, porque ele tá de camisa de força o tempo todo, né? Solta, ele vai nesse corredor aqui, se joga pela janela. Nesse momento, a gente não vê ele se jogando pela janela, tá? O filme acaba com ele correndo. E aí, o filme vai trazer a cena com legenda a letra de Born to Die, cantada pela Lana Del Rey, e isso funciona como o êxodo da tragédia grega, porque na tragédia grega, o que a gente tem? Deixa eu voltar aqui. Na tragédia grega, né, esses cantos são os estásmos até o final. No final, a gente tem o êxodo, que é a saída, né, quando o coro sai de cena, assim, tá acabando, é a última cena, se a gente puder chamar, a última cena. Essa letra, ao ser legendada, passar integrando aquilo ali, não é só, assim como as outras, embora as outras não apareçam legendadas, mas ela não tem como ser somente uma música de fundo. Não existe música ambiente, né? Bom, só para finalizar aqui, quando eu falo em hamartia, né, que eu falei aqui para vocês, só para eu voltar aqui um pouquinho, a hamartia é errar o alvo, né? Por exemplo, Édipo, né, lá na tragédia grega do Sófocles, quando ele decide, né, ir atrás, julgar, castigar o assassino do rei Laio, ele não sabe que está se castigando a si mesmo. Ele perde a noção de que ele não sabe, né, mas aquilo é uma ironia trágica. Que vai ser por esse erro de alvo, tá? Errar o alvo. Exatamente, erro trágico, né? Aqui, né, se ela faz para tentar proteger esse filho, né, mais uma vez ela está traduzindo mal o entorno dela. Está traduzindo mal. Porque como se pode proteger, né, porque a todo momento ela está dizendo que vai fazer para proteger. Só que, como é que ela pode proteger entregando para o Estado, né, e tirando desse sujeito, né, a sua potência de cidadania, os seus direitos de cidadão, né, seus direitos de ir e vir. Então, essa noção de erro é muito interessante. E aí, o seguinte, ninguém suporta falar de matricídio, muito menos filicídio, né? Matou filha, morte, sim, ninguém perdoa, né? Sobretudo se for a mãe. Se for o pai, as pessoas meio que passa despercebido, né? Porque, tava com problema na cabeça. Agora, se for a mãe, é até curioso a gente parar para imaginar como é que esses crimes de família acontecem. Não sei se alguém acompanhou, mas teve uma história muito ruim aqui no Rio de Janeiro, né, muito triste, de um menininho, né, que foi morto pelo padrasto, né? O padrasto na cadeia e tal, só que todo mundo só fala da mãe. Por quê? Porque a mãe estava no cabeleireiro, porque a mãe isso, porque a mãe aquilo, porque a mãe aquilo, né? Então, quer dizer, a mãe é muito grave, né? Então, a gente é interditado isso. Isso não tem assim, né? Não é aquela coisa que você fala assim, não, mas estava assim. Não, não tem justificativa para isso. Volto a dizer, né? Sobretudo numa sociedade cristã como a nossa, que essas figuras
são sacralizadas. Agora é curioso, porque quanto mais sagrada a mãe é, mais profanada ela é também. Né? É interessante a gente pensar que os palavrões que existem com mãe não são poucos. Né? Parece quanto mais sagrada, mais profanada. As ambiguidades existem, então aí para a gente olhar para elas com carinho. Então, a Dai, quando ela leva o Steve ao centro, né? Ela tá matando. Ela tá matando. É uma morte simbólica? É uma morte simbólica, mas ela tá matando. Então, diante disso, né? Ela mata. Tá ali. Tá encenando, assim como o matricida. Ele mata? Não, ele só imaginou uma morte, queria se livrar dela. Mas depois fica cheio de culpa. Então, a gente tem aí encenações, né? Encenação, talvez, das nossas. Acho que o Xavier Dolan ele consegue captar bem as nossas neuroses. Né? Deve ser uma pessoa bem interessante. Pena que falou que vai parar de fazer cinema, tomara que ele volte, que seja só uma ideia boba, né, de alguém que ficou chateado com alguma coisa. Bom, gente, era isso. Agradeço a vocês. Abro aí para as perguntas. Quem quiser fazer pergunta, eu vou ficar muito feliz de dialogar com vocês. Peço só desculpa de novo pela internet minha que deu problema aqui, tá? Professora, sem problemas. Sem problemas pela internet e pelo palavrão. Que professora, ninguém notou, a senhora